Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Senamate. Hoje iremos dar continuidade ao nosso preparatório ETE, que é o preparatório das Escolas Técnicas Integral Estadual, tá bom? Nós iremos dar continuidade à geometria e o conteúdo a ser trabalhado hoje é as relações métricas do triângulo retângulo, tá bom? Pessoal, antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações e vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, a relação métrica no triângulo retângulo, ela se relaciona com as medidas dos elementos de um triângulo retângulo. O triângulo retângulo, pessoal, é aquele polígono de 3 lados que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Agora vamos estudar os elementos, não é, de um triângulo retângulo que estão representados na figura abaixo, essa figura aqui nossa, tá bom? É o seguinte, esse A aqui, que é a medida do lado BC, nós chamamos ele de medida da hipotenusa. O que é a hipotenusa, professor? É aquele lado, a medida daquele lado, que está oposto ao ângulo de 90 graus. Por exemplo, tá vendo esse A aqui? Esse lado aqui BC é o lado, ou seja, é a hipotenusa deste triângulo ABC, porque ele está oposto ao ângulo de 90 graus. E também ele é o lado maior do triângulo, tá bem, pessoal? Então se ligue nisso, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo 90 graus e também é um lado maior do triângulo, tá bom? Agora aqui, ó, o B e o C nós chamamos de cateto, que é justamente esses dois aqui, ó, o A é a hipotenusa e esse B e esse C aqui nós chamamos de cateto do triângulo retângulo, tá bom? A outra coisa que eu vou mostrar para outro elemento é esse aqui, ó, a altura relativa à hipotenusa, ou seja, é a altura que quando ele toca a hipotenusa, ele forma dois ângulos de 90 graus, tá? Então a altura relativa é toda aquela altura que ele toca a hipotenusa formando dois ângulos de 90 graus, tá bom? Agora vamos falar sobre MN. MN, pessoal, nós chamamos ele de projeção, tá certo? Por exemplo, esse M aqui é a projeção de C, ou seja, é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A, tá bom? Já com relação a esse N aqui, é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A, tá bem? Isso vai ficar melhor o entendimento quando você começar a ver aí as fórmulas, tá bom? Então vamos dar seguimento. É o seguinte, nós temos esse triângulo retângulo com seus elementos recapitulando, nós temos o A como a hipotenusa, o C, o B é o cateto, esse H aqui é a altura relativa e esse MN é a projeção, tá bom? Então fizemos uma revisão dos elementos, que vai ser preciso para poder entender as fórmulas. Eu não vou demonstrar porque não interessa para a gente, nós estamos praticamente fazendo uma revisão aí do 9º ano, não é isso? Então vamos dar continuidade. Vamos falar aqui do Teorema de Pitágoras, tá? Vamos começar por ele. O Teorema de Pitágoras, pessoal, é aquela formulazinha, né? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Então, observando o triângulo ABC, o triângulo maior, quem é a hipotenusa? É o A. E quem são os catetos? B e C. Então, esse A aqui ao quadrado é igual a esse B ao quadrado mais esse C ao quadrado, tudo bem? Agora eu vou modificar, vou fazer da seguinte forma. Iremos estudar agora o triângulo ABD, tá? Você vai esquecer esse aqui, o triângulo maior, só esse aqui, ó. Esse aqui, pessoal, ele é um triângulo retângulo, tá bom? Neste caso, o cateto dele é C, tá? O cateto não, a hipotenusa é C. E os catetos é MN. Então, se a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, começamos sempre com a hipotenusa, então teremos C ao quadrado igual a M ao quadrado mais H ao quadrado, tá bom? Faz de conta, agora vamos estudar agora esse menor aqui, que é o triângulo aí ACB. No caso aqui, ó, a nossa hipotenusa aqui é B, tá? E o NM são os catetos, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hipotenusa ao quadrado, no caso B ao quadrado, é igual a N ao quadrado mais H ao quadrado. Percebeu? Eu usei Pitágoras para o triângulo ABC, eu utilizei o Pitágoras para o triângulo ABD, utilizei Pitágoras para o triângulo
ACD. Agora preste atenção nessa observação. Para achar essa hipotenusa A, eu também posso fazer isso aqui, ó, pessoal. Somar as projeções, ou seja, a medida de M mais a medida de N vai dar o mesmo valor de A, tá bem? Então essa outra observação aí para vocês. Vamos seguir. Agora nós iremos determinar os catetos B e C, tá bom? Pessoal, é o seguinte, no caso do B aqui, veja o que foi que eu fiz aqui, ó. O B, você vai fazer dessa forma, estou fazendo de forma direta, tá? B ao quadrado, ele vai ser igual a projeção N vezes A. Ou seja, Seninha, por que N? Porque N é o mais próximo do cateto B, tá bom? Então vai ficar B ao quadrado igual a sua projeção, que é N, vezes a sua hipotenusa, que é A, tá bom? A mesma coisa é com C, ó. C ao quadrado é igual, qual é a projeção de C? É M, então é C ao quadrado igual a M vezes A, dessa forma aqui, ó, tá bem? Ó, C ao quadrado é igual a sua projeção vezes A. Então, assim, nós identificamos agora a fórmula dos catetos, tá bom? Lembre que essas fórmulas você pode provar por semelhança, mas vamos direto ao que interessa, tá bom? Então, vamos seguir. Vamos ver agora com relação à sua altura, tá bom? Usando os catetos com relação à sua altura. Então, iremos fazer dessa forma aqui, ó. Você pode pegar a altura relativa, multiplicar pela hipotenusa, que vai ser a mesma coisa de você pegar os catetos e multiplicá-los, ou seja, A vezes H é a mesma coisa de B vezes C, tá bom? Iremos provar isso no exercício. Vamos agora determinar a altura relativa. Pessoal, mesma coisa que eu fiz no C e no B, a altura relativa ao quadrado, ele está próximo da projeção MN. Então, a nossa fórmula vai ser essa. H ao quadrado é igual a M vezes N. É a altura aí relativa, como se determina a altura relativa. Então, no nosso resumo aqui, vou ter aqui uma tabela para vocês. A hipotenusa ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado para achar o A, hipotenusa, né? Podemos usar também para achar B ou C, tá? Qualquer uma das três. Podemos também achar a hipotenusa através da soma das projeções, né? Nós sabemos que B ao quadrado é a mesma coisa que a sua projeção vezes a hipotenusa, ou seja, N vezes M. Sabemos também que o cateto C ao quadrado é igual a M vezes A, tá aqui. Sabemos também que H ao quadrado é igual ao produto das projeções. E sabemos também que se eu pego a altura relativa multiplico a hipotenusa, é a mesma coisa que multiplicar os catetos entre si, tá bom? Então temos aí nossa relação de fórmula para trabalhar exercício, tá bom? Agora vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício. Primeira questão diz o seguinte: na figura, o menino está soltando pipa em um terreno totalmente plano. Quando a pipa atinge 60 metros de altura, a ação do sol projeta sua sombra sobre o solo. O menino resolve, então, dar mais linha à pipa para colocá-la em uma altura de 90 metros, mas mantendo a sombra projetada à mesma distância em relação a ele. A linha da pipa permanece perfeitamente esticada e a altura do rolo da linha na mão do menino é desprezível. Aí ele diz aqui, utilizando raiz quadrada de 145 aproximadamente igual a 12, a quantidade de linha em metros que ele precisará dar a mais a pipa é. Então, pessoal, aqui ele tinha dado, ele está dizendo que atualmente a pipa está a 60 metros, né? A sombra dele está aqui. A distância da sombra para o garoto é de 80. Depois ele deu mais linha, essa pipa foi subindo, atingindo 90 metros. O que ele quer saber qual é a diferença desta medida inicial aqui para essa medida aqui, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui a nossa figura. Pessoal, para poder achar a diferença desta medida aqui para esta outra medida, eu tenho que saber quanto mede essa linha e essa linha. Então esse primeiro momento aqui eu chamei de x, tá bom? Então vamos lá. Esse segundo momento aqui eu chamei de y, tá bem? Vamos primeiro achar x. Perceba que x é a hipotenusa do triângulo retângulo aqui, ó. Ele é oposto a 90 graus. Então vamos usar o quê? O teorema de Pitágoras. Vamos lá.
vai ficar assim, ó. A hipotenusa é x ao quadrado, igual a 60 ao quadrado mais 80 ao quadrado, beleza? Pessoal, 60 ao quadrado dá 3.600. 80 ao quadrado é 6.400. Seninha, como é que faz esse cálculo? Só é pegar 60 vezes 60, que vai dar 3.600. Você pega 80 vezes 80, que vai dar 6.400. Agora, somando os dois, vai dar 10.000, ou seja, x ao quadrado igual a 10.000. Pessoal, para tirar esse quadrado aqui, você coloca uma raiz quadrada positiva, que aí é a medida desse 10.000, ficando dessa forma aqui, ó. 10.000, pessoal, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Agora fica uma dica. Toda vez que você vê um triângulo retângulo de 60 e 80, a hipotenusa dele só pode ser 100. Perceba, de 60 para 80 aumentou 20. Então, se eu adicionar 20 no 80, vai dar 100, tá? Então, observe. Olhou para o triângulo retângulo, viu que ele tem 60 e 80 no seu cateto, o próximo é 100, direto, não precisa nem calcular, tá bom? Então, aí você diz, por que é 100? Porque 100 vezes 100 dá 10.000, né? E a raiz quadrada de 10.000 é 100, tranquilo? Vamos agora achar y. Perceba, pessoal, que para determinar y, também é um triângulo retângulo, a base dele continua 80, que a questão falou, mas ele deu linha pipa e a pipa subiu, atingindo com relação aqui à sua sombra, 90 metros. Então, o cateto agora vai ser 80 metros e 90 metros, para a gente achar essa hipotenusa y. Então, vamos lá. O A, a hipotenusa aqui é y, um dos catetos aqui eu chamei aqui o B de 90 e o C de 80, tá aqui, ó, tá bom? Pessoal, 90 ao quadrado, 90 vezes 90 vai dar 8.100. 80 ao quadrado, 80 vezes 80, 6.400. Somando os dois, eu vou ter 14.500, tá bom? Vou colocar isso aqui na raiz quadrada para tirar essa potência aqui. Ficou a raiz quadrada de 14.500. Agora, perceba o que a Seninha vai fazer, tá? Ó, 14.500 é a mesma coisa de 145 vezes 100. Concorda comigo? Ó, aqui, ó, 14.500 é a mesma coisa de 145 vezes 100. Percebeu? Agora, a raiz quadrada de 100 é quem? É 10. E a de 45 não é exata, ela permanece na raiz. Então, esse resultado aqui fica 10 raiz quadrada de 145. Percebeu a grande sacada aí? Fica mais fácil fazer dessa forma. Agora perceba que esse 145 na raiz, ele deu aqui na questão. Ele falou que era aproximadamente 12. Então vai ficar 10 vezes 12, que vai dar 120 metros. Então ele deu a primeira, aqui a pipa, no primeiro momento estava com 100 metros, né? O comprimento da linha. Quando ele deu mais linha, atingindo a altura de 90, ele passou a ter 120, ou seja, quanto é que ele deu de mais linha para atingir esse segundo momento aqui? É só pegar o 120 menos 100, que vai dar 20 metros. Então, aí ele aumentou 20 metros, tá bom? Então, nós estamos falando aí da alternativa A. Uma questão que ela é apenas trabalhosa, mas que foi fácil porque, sabendo a fórmula do Teorema de Pitágoras, você consegue resolvê-la, tá bom? Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: a altura de uma árvore é 7 metros. Tá aqui a figurinha, né? Será fixada uma escada de 1 metro de sua base para que o homem possa podar os seus galhos. Então é o seguinte, pessoal, aqui está a árvore, né? De 7 metros. Ele botou aqui a escada, que com relação à base dessa árvore está a uma distância de 1 metro, tá bom? Para que ele possa podar os seus galhos. Aí ele pergunta, qual o menor comprimento que essa escada deverá ter? O comprimento da escada, pessoal, é isso aqui, é tudinho, tá? Então, isso aqui eu vou chamar de x, que eu não sei quem é, tá? Agora, perceba, ele é um triângulo retângulo. O que é que eu vou fazer mesmo? Usar novamente o Teorema de Pitágoras, né? Ele está querendo saber a hipotenusa, que eu vou representar aqui por x. Então, quem é o A? X. Quem é o B? 7. Quem é o C? 1, tá? Aí você diz, Sena, e se eu trocar aqui, botar 1 aqui e 7 aqui? Pode, porque o cateto aí, o cateto B pode ser 7 e o C pode ser 1, ou trocar o C ser 7 e o B ser 1. Os dois são catetos, então a ordem aí não vai interferir, tá bom? Então vamos lá. 7 ao quadrado dá 49, 1 ao quadrado dá 1. 49 mais 1 dá 50. Colocando ele aqui na raiz quadrada para tirar o expoente 2, fica a raiz quadrada de 50, sendo que a raiz quadrada de 50, pessoal,
é a mesma coisa de 2 vezes 25. E qual é a raiz quadrada de 25? É 5. Então a resposta dele aqui é 5 raiz de 2. Nós estamos falando da alternativa C. Tranquilo? Vamos para a terceira questão da nossa aula, que é essa aqui. Ele diz o seguinte: o portão de entrada, da casa do senhor Antônio tem 100 metros de comprimento e 4,5 metros de altura. Diante disso, o comprimento da trave de madeira que se estende do ponto A até o ponto C é... A trave que ele está falando, pessoal, é aqui, ó, esse ponto aqui, ó, que eu chamei de X, tá? O comprimento que vai de A para B é 6 metros. E aqui a sua altura é 4,5, tá certo? Então vamos lá calcular. Pessoal, se você percebeu, olhando para esse X, 4,5 e 6, nós estamos diante de um triângulo retângulo. E triângulo retângulo que tem hipotenusa e cateto, você deve lembrar de quê? Teorema de Pitágoras. Então vamos lá. Quem é a hipotenusa aqui mesmo? X. Quem é o cateto? 6 e 4,5. Então, o A vai ser X, o B, vou dizer aí que é o 6 ao quadrado, mais C, que é o C aí é 4,5 ao quadrado, tá? Então, vamos lá. 6 ao quadrado dá 36, 4,5 ao quadrado, ó, faço aí no caderninho de vocês, vai dar 20,25. Se eu pego agora o 36 e somo com 20,25, eu vou ter 56,25. Agora esse x ao quadrado, aí o quadrado, eu vou colocar o 56,25 na raiz e ele desaparece, desta forma aqui, ó, tá bom? Aí o expoente sumiu. Qual é a raiz quadrada aqui de 56,25, Seninha? É fácil demais, 7,5, tá, pessoal? Então nós estamos falando aí da alternativa B. Ficou até também mais fácil, se você não soubesse aqui, ó, a raiz, você vem aqui para a questão, ó. Esquece o meio, 12 ao quadrado dá 144, tá bem longe de 56, né? 15 ao quadrado aí dá 225, tá bem longe de 56. 2 aqui ao quadrado dá 4, tá bem longe de 56, então só podia ser aí a letra B, você fazendo essa análise aí em cima das alternativas, tá bom? Vamos agora para a quarta questão. Olha, essa questão aqui é massa. É o seguinte: uma formiga está no ponto A da malha mostrado na figura. A malha é formada por retângulos de 3 cm de largura por 4 cm de comprimento. A formiga só pode caminhar sobre os lados ou sobre as diagonais dos retângulos. Qual é a menor distância que a formiga deve percorrer para ir de A até B? E aí, pessoal, a formiga vai fazer qual o menor percurso, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer essa questão massa. Tá ela aqui, a formiguinha está aqui e aqui está a malha. Perceba que o lado aqui, a altura, ou seja, o comprimento e a altura dele é 4 e 3, tá? Então eu preciso saber quem é essa diagonal aqui primeiro para poder ver por onde a formiguinha aí vai seguir, tá bom? Então chamei aqui de X. Se você percebeu, isso aqui é um triângulo retângulo. Novamente iremos usar o teorema de Pitágoras, tá? Pessoal, tem um segredo aí. Lembra lá daquele 60 e 80, você já sabe que dá 100? Também tem um segredo para esse. Quando for 3, 4, a hipotenusa é 5. Tá bom? Um bizuzinho aí para vocês, tá bom? Mas vamos calcular só para provar. Então tá, vamos lá. A hipotenusa aqui é x, fica x ao quadrado. B, chamei aqui de 4, 4 ao quadrado, que é igual a, ou seja, mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado dá 16. 3 ao quadrado dá 9, 9 mais 16 dá 25, então x ao quadrado é igual a 25, ou seja, x igual a raiz quadrada de 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, tá bom? Agora vamos ver por onde a formiguinha vai. É o seguinte, pessoal, se a formiguinha ele for por aqui, ele vai ter um segmento, 2, 3, 4, 5, já está bastante longe, né? Mas se ele seguir assim, ó, 1, 2, 3, dessa forma aqui, quanto é que ele teria de comprimento? 5 mais 5 dá 10, mais 4 dá 14, tá bom? Agora ele também poderia vir por aqui, ó, que vai dar a mesma coisa, ó, 10 mais 4 dá 14, percebeu? Por enquanto é a letra B. Se ela vir por aqui, ó, 1, 2, 3, 4, já foram 4 segmentos, que é com certeza que vai dar mais, né? Se ele for por aqui, vai dar mais aqui também. Então, só tem 2 caminhos mais fáceis para ele seguir de curtinho. É por aqui, na vermelho e na azul, que vai dar o mesmo resultado, 14 metros. Nós estamos falando aí da alternativa B, tá bom?
Vamos agora para a nossa penúltima questão de hoje. Vamos embora. Considere o plano cartesiano abaixo, onde estão marcados os pontos A e B. Com base na figura, pode-se concluir que a distância entre os pontos A e B é. E agora? Ele quer saber a distância daqui, ó, de A para B, tá, pessoal? Eu vou chamar aqui de X porque eu não sei. Perceba, eu vou usar aqui uma artimanha. Se eu tenho esse lado inclinado lembra a hipotenusa de um triângulo, percebe? Então, eu vou formar aqui um triângulo, ó, tá certo? Formei ele. Aí você diz, Seninha, qual é a medida dessa base aqui? Fácil demais. Eu tenho aqui, ó, 1, tá? Lembre, ele está negativo, mas em medida ele fica positivo, tá? E nós temos aqui, ó, 1 com mais 1 daqui, então essa medida aqui é 2, tá bom? Agora a altura dele, ó, aqui é 1, que vai até 3. De 1 para 3 ele aumentou 2, então a altura também é 2. Vamos usar o teorema de Pitágoras, tá bom? Vamos lá. Hipotenusa é x ao quadrado, tá aqui, igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que são esses catetos, tá? 2 ao quadrado e 2 ao quadrado dá 4 mais 4, tá aqui. 4 mais 4 dá 8. Então, vou botar esse 8 na raiz quadrada para tirar o expoente. Pessoal, perceba que a raiz quadrada de 8, o 8 é a mesma coisa de 2 vezes 4, não é isso? Sendo que a raiz quadrada de 4 é 2. E esse 2 que não tem raiz fica dentro da raiz. Então, a resposta aqui é 2 raiz de 2, que é a alternativa C, tá bom? Vamos para a última questão. Antes de começar a fazer essa última questão, pessoal, vamos dar uma força para o canal. Aciona aí o sininho, também se inscreva no canal. Vamos dar uma força aí para esse material que é gratuito para vocês, é feito com qualidade, com muito carinho, tá bom? Mas vamos deixar de conversa e vamos terminar a nossa aula. É o seguinte, observe a figura abaixo e determine a expressão x mais y mais z mais h. Percebeu? Tenho que achar aí esses 4 termos desconhecidos. Então, vamos lá. Eu vou botar para vocês aqui a nossa tabela, tá bem, pessoal? Perceba o seguinte, eu vou achar logo esse y aqui, ó. Esse y é só somar a medida da projeção. Eu estou usando essa fórmula aqui, ó, né? Onde a hipotenusa é igual à soma das suas projeções. Então, esse y é a mesma coisa de 9 mais 3, tá? Que vai dar aí 12. Acabei de achar o meu y, tá bem? Agora eu vou procurar, pessoal, aqui, eu vou procurar o meu z. Lembre que z é cateto, então se eu pego esse cateto ao quadrado, ele vai ser igual à projeção dele, que é 9, vezes a hipotenusa, que é 12, que nós achamos. Ou seja, z ao quadrado é igual a 9 vezes 12. Perceba, eu não vou fazer a multiplicação, vou jogar direto na raiz, tá? Porque eu vou usar aquela artimanhazinha. Então vamos lá, joguei direto na raiz. Pessoal, o 12 aqui não tem raiz exata, mas eu posso dar uma simplificada nele aí. O 12 é 3 vezes 4, tá bom? Então vai ficar 9 vezes 4 vezes 3, tá bom? Perceba que a raiz quadrada de 9 é 3, a raiz quadrada de 4 é 2. A da raiz quadrada de 3 não é exata, ela continua dentro da raiz, tá bom? Então o z vai ser 3 vezes 2, 6, 6 raiz de 3 é a resposta do z. A mesma coisa que eu fiz com o z, eu vou fazer para achar o x, tá? Aqui, ó, vou pegar o x ao quadrado, que é igual a 3 vezes a hipotenusa, que é 12, né? Vai ficar dessa forma aqui, ó. Sendo que, se eu fazer essa multiplicação, 3 vezes 12 dá 36. E a raiz quadrada de 36, você sabe que é 6. Foi fácil, não é isso? Agora vamos achar a altura. A fórmula para a altura, nós temos essa daqui e temos essa. Como eu tenho as projeções, eu vou usar essa daqui que é mais fácil. Onde a altura relativa ao quadrado é igual à multiplicação das projeções. Ou seja, h ao quadrado é igual a 9 vezes 3. Como eu não posso, se eu fizer isso aqui, ó, 9 vezes 3 dá 27. 27 não é exato, então eu vou deixar ele guardadozinho assim mesmo e vou jogar na raiz. Vai ficar h igual a 9 vezes a raiz de 9 vezes 3. Sendo que a raiz de 9 é 3. Então vai ficar 3 raiz de 3, percebeu? Acabamos de achar as 4 medidas. X é 6, Y é 12, Z é 6 raiz de 3, H é 3 raiz de 3. A questão quer que você some todos esses resultados aqui, tá? Desta forma. Perceba, 6 mais 12 vai dar 18. Lembra que eu só posso fazer a soma desses dois. Aqui não, porque ele tem raiz, tá? Então, ó, 6 mais 12 dá 18, tá aqui.
6 raiz de 3 mais 3 raiz de 3 dá mais 9 raiz de 3. Agora perceba que esse 9 pode dividir 18, então vou botar o 9 em evidência e vou fazer isso. 18 dividido por 9 dá 2. 9 raiz de 3 dividido por 9 dá 1 raiz de 3, ou seja, só a raiz de 3. Então o resultado dessa questão é a alternativa A, tá bom? Pessoal, é isso aí. Terminamos nossa aula, tá certo? Não se esqueça, se inscreva no canal e acione o sininho para receber as atualizações e até a próxima aula.